E aí, pessoal? Estamos começando uma nova jornada de amor. Contem pra gente de onde vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever e fazer parte da nossa família agora mesmo. Fiquem com a gente. A história começa. A tarde caiu sobre a cidade em uma garoa fina, o suficiente para desacelerar tudo, suavizar as arestas, como se o mundo tivesse decidido coletivamente parar de apressar as coisas. O café da esquina acendeu suas luzes amarelas e quentes mais cedo do que o normal, o brilho refletindo nas janelas embaçadas, ricocheteando nas ruas escorregadias e nas vidas apressadas dos estranhos. Laia Brooks estava sentada na última mesa encostada na parede, um lugar discreto o suficiente para evitar contato visual com qualquer pessoa se não quisesse. Ela se recostou deliberadamente, ombros relaxados, coluna não totalmente reta, deixando seu corpo ocupar o espaço de uma maneira descuidada e desinteressada. Usava um moletom cinza desbotado, um número maior de algum inverno passado, que agora servia apenas para um propósito: reduzir as expectativas a zero. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado. Não o tipo de penteado impecável e natural, mas sim aquele do tipo: não me importo o suficiente para tentar. Algumas mechas caíam sobre seu pescoço e bochechas, mas ela não se deu ao trabalho de arrumá-las. Seu rosto estava limpo, sem batom, sem base, nada para esconder o cansaço estampado em suas feições após um dia inteiro de aula. Sua calça jeans era velha, desfiada na barra, e bem no joelho havia uma pequena mancha de tinta azul. O resultado de uma aula de arte caótica com 25 crianças de 8 anos e uma caneta esferográfica que explodiu. Laia olhou fixamente para a xícara de café à sua frente. O vapor subia fino e fantasmagórico antes de se dissipar no ar. Ela tomou um gole, deixou o amargor agradável se acomodar em sua língua e expirou suavemente. Perfeito. Ela havia planejado esta tarde meticulosamente, até mesmo ficando em frente ao espelho por alguns minutos para garantir que não parecesse fofa de forma alguma. 3 anos e meio depois do fim do noivado, que deixou sua conta bancária zerada, uma dívida ainda por pagar e sua confiança destruída, Laia não tinha mais paciência para encontros com a promessa de que talvez dessa vez seja diferente. Ela preferia uma estratégia muito mais simples e eficiente: vestir-se mal, sem esforço, sem polir nada. Se o homem à sua frente se levantasse nos primeiros 10 minutos com alguma desculpa educada, ela considerava uma vitória. Menos tempo perdido, menos esperança desperdiçada, menos volta para casa se perguntando como tinha feito tudo certo e ainda assim errado. Vestir-se terrivelmente significa filtrar os interesseiros, pensou Laia. Um leve sorriso de autodepreciação surgiu em seus lábios. A estratégia nunca havia falhado. Ela olhou para o celular novamente. Nenhuma mensagem de Maia, que havia marcado o encontro com entusiasmo e uma garantia dramática. Ele é só um cara legal, sem drama. Laia quase conseguia imaginá-la em algum lugar, aguardando ansiosamente notícias. Ele já fugiu? Lila mal tinha largado o celular quando a campainha da porta do café tocou, clara e brilhante, cortando o som baixo da música. Algumas pessoas olharam para cima. Laia também, mais por hábito do que por curiosidade, e seu olhar se demorou mais do que pretendia. O homem que entrou não correspondia ao que ela havia imaginado. Ele era alto, mas não de uma forma que exigisse atenção. Sua estrutura era esguia, vestindo peças simples e bem cortadas que revelavam sua qualidade apenas quando observadas de perto. Seus cabelos escuros estavam penteados com cuidado, com algumas mechas prateadas nas têmporas captando a luz quente, não o envelhecendo, mas conferindo-lhe um ar de firmeza, de experiência. Ele parou, examinou o café e então seus olhos pararam em Laia. O momento foi breve, quase imperceptível, mas algo em sua rotina mudou. Apenas 1 milímetro, mas o suficiente para ser alarmante. Ele não a ignorou, não a avaliou. Ele a viu e sorriu.
Não um sorriso educado ou um sorriso de confirmação, mas um sorriso suave, caloroso e genuíno. Por reflexo, Laia olhou para si mesma. O moletom desbotado, a mancha de tinta, o coque desarrumado. Absolutamente não. O homem caminhou em sua direção, cada passo lento, mas firme, como se a possibilidade de estar errado não lhe ocorresse. Quando parou em frente à sua mesa, Laia percebeu que estava prendendo a respiração. Laia. Sua voz era grave, clara, não muito baixa, nem artificialmente suave. Ela não se levantou, apenas deu de ombros. Se você está procurando alguém com uma aparência diferente, encontrou a pessoa errada. Ele riu baixinho, puxando a cadeira e sentando-se sem hesitar, como se tudo aquilo fizesse perfeito sentido e a roupa dela não existisse. Não, disse ele. Tenho quase certeza de que estou no lugar certo. Laia estreitou os olhos, estudando-o como uma equação com metade das variáveis faltando. Você não está surpreso. Surpreso com o quê? Que eu não pareço um encontro, respondeu ela secamente. O olhar dele percorreu-a brevemente antes de se fixar em seus olhos, onde pareceu encontrar algo familiar. Talvez eu não esteja aqui por alguém que pareça um modelo, disse ele. Laia riu mais naturalmente do que pretendia. Tudo bem, deixe-me facilitar as coisas. Se você quiser ir embora, fique à vontade. Não vou me ofender. Ele inclinou a cabeça, considerando genuinamente a situação, e então perguntou com voz calma. Por que eu iria embora? Porque estou vestida assim. E Laia piscou, então decidiu ser honesta. É uma tática. Eu me visto mal para ver quem tem paciência para ficar. Ele riu abertamente, com um riso caloroso e descontraído. Nesse caso, disse ele, sem nunca desviar o olhar do dela, suponho que passei da primeira rodada. Lá fora, a chuva continuava caindo sem parar, como uma trilha sonora que ninguém pediu, mas que todos aceitaram. Eles pediram suas bebidas, e pela primeira vez em anos, Laia percebeu que não queria que aquele encontro terminasse cedo. Dentro do café, o fluxo de clientes diminuiu. O ar ficou mais calmo, quente e suave, como o velho cobertor em que Laia se enrolava todas as noites de inverno. O aroma do café fresco, o toque de canela da bandeja de doces perto do balcão, o tilintar suave de uma colher contra uma xícara, tudo se misturava numa atmosfera tão delicada que permitia aos dois, sentados um de frente para o outro, esquecerem que o mundo lá fora continuava a girar. Então, Laia pigarreou, girando a alça da xícara com os dedos. Já te contei sobre minha estratégia de defesa em encontros. Não parece muito inteligente. Pelo contrário, disse Ethan, recostando-se levemente na cadeira. Aprecio pessoas que são diretas desde o início. Economiza tempo. Como um contrato comercial, Laia estreitou os olhos e ele sorriu. Espero que seja mais agradável do que um contrato comercial. Depende, respondeu ela com um canto da boca se curvando num sorriso. Então me diga, o que você faz? Ou isso também é um segredo estratégico? Não é segredo, disse ele, fazendo uma breve pausa como se estivesse escolhendo as palavras. Trabalho com consultoria corporativa, reestruturação, otimização, coisas que soam muito áridas. Com certeza soa árido. Laia assentiu com simpatia. Mas o salário provavelmente não é. Ele riu. Vejo que você é muito prática. Dou aulas de matemática básica para crianças de 8 anos. Praticidade faz parte do trabalho. Ethan fez uma pausa. Você é professora? Sim. Do 3º ano da escola primária Maplewood, a 4 quarteirões daqui. A voz dela suavizou inconscientemente ao mencionar a escola. Todo dia começa com a definição de quem senta ao lado de quem e termina com uma guerra pelo giz de cera roxo. Mais interessante do que reestruturação, se me permite dizer. Definitivamente mais interessante, disse ele. E desta vez, Laia percebeu que ele estava falando sério. Não era apenas uma conversa educada. Posso perguntar a Anne por que crianças?
Você não parece ser o tipo de pessoa que gosta de complicar a própria vida. Obrigada. Laia riu. Gosto de ser a única adulta na sala que ainda pode desenhar carinhas sorridentes no quadro com giz sem ser julgada. E crianças são interessantes. Elas não fingem ser melhores do que são, como os adultos fazem. Ethan inclinou a cabeça, estudando-a, com um olhar como se estivesse juntando as peças do quebra-cabeça. Agora entendi. Entendi o quê? Perguntou ela. Seus olhos? Disse ele, como se tivesse descoberto algo simples, mas importante. Quando você fala de consultoria corporativa, eles ficam um pouco mais educados. Mas quando você fala da terceira série, ele deu de ombros levemente. Eles brilham. Lá sentiu o rosto esquentar e odiou isso. Talvez porque eu goste mais de crianças do que de reestruturação. Eu também gosto mais de ouvir você falar sobre crianças do que sobre reestruturação, respondeu ele com tanta sinceridade que ela não conseguiu conter o riso. Então, o que a mamãe te disse sobre mim? Perguntou ela, um pouco cautelosa. Que você é teimosa, de estatura mediana, tem um gato difícil e prefere podcasts de crimes reais a podcasts inspiradores. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu me preparei. Ela disse que eu sou baixinha. Laia o encarou. Eu resolvo isso depois. Ela disse pequena, corrigiu Ethan. Eu traduzi como pequena, mas perigosa. Isso fez Laia rir alto, o som ecoando pelo espaço silencioso a ponto de ela rapidamente cobrir a boca, como se tivesse quebrado alguma regra não escrita. Ethan a observava com a expressão de quem acabara de notar mais um dado interessante. E você? Ela perguntou, jogando a bola de volta. Que tipo de pessoa você é, além de alguém que fica sentado calmamente na frente de um moletom velho? O tipo de pessoa que está muito, muito cansada de as pessoas mudarem de tom assim que descobrem o que eu faço da vida. Ele olhou para o café, girando a xícara de cerâmica com a palma da mão como se estivesse acostumado a dizer isso. Já tive encontros em que, no momento em que digo consultoria em gestão de ativos, a voz da pessoa fica imediatamente mais suave. O sorriso se alarga. Talvez ela realmente goste de gestão de ativos, disse Laia, fingindo seriedade. Se me perguntassem sobre títulos ou ações, eu acreditaria, respondeu ele, com um sorriso de canto de boca. Mas só perguntam sobre carros, iates e casas de férias. Ninguém perguntou se eu realmente gosto do meu trabalho. Laia apoiou o cotovelo na mesa, o queixo na mão, olhando para ele por mais um tempo. Então você gosta? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ethan ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse refletindo sobre si mesmo em vez de dar uma resposta pronta. Às vezes, disse ele lentamente, gosto de resolver problemas. Gosto de ver um sistema funcionando sem problemas, mas às vezes gostaria que as coisas fossem tão simples quanto um problema de matemática do terceiro ano que se resolve com uma caneta vermelha. Você ficaria desapontado. Laia balançou a cabeça. Crianças de 8 anos conseguem transformar um simples problema de adição em um desastre emocional em 30 segundos. Quem está errado? Quem está certo? Quem senta ao lado de quem? Quem mexeu na borracha de quem? Mais drama do que em um reality show. Falou como alguém experiente, observou Ethan. Eu mereço uma medalha, respondeu ela, fazendo-o rir novamente. Depois de um momento, ele se recostou, com o olhar ainda fixo nela. Eu deveria confessar algo, se você não se importar. Enquanto você não confessar, você é um criminoso procurado, disse Laia. Estou tendo uma tarde bem agradável. Não se preocupe, respondeu ele. Eu não sou tão interessante assim. Ele fez uma pausa e continuou. Quando entrei, pensei, se este encontro for como os outros, vou arranjar uma desculpa para ir embora mais cedo. Estou um pouco cansada do interesse fingido e da mudança repentina de tom de voz por causa da minha rotina de trabalho. E mesmo assim você ainda está aqui, disse Laia. Talvez minha estratégia de me vestir mal tenha funcionado ao contrário. Exatamente,
disse Ethan, e desta vez seu sorriso tinha um tom mais caloroso, como um calor fresco subindo no ar. Vi uma mulher sentada aqui com um moletom velho, o cabelo preso como se tivesse lutado com um travesseiro, sem armadura nenhuma, e pensei, pelo menos essa pessoa não está tentando me vender uma versão editada de si mesma. Laia ficou em silêncio por um instante, depois expirou, sentindo algo se soltar em seu peito. Sabe o que é engraçado? Metade do motivo de eu me vestir assim é para fazer as pessoas irem embora logo. A outra metade é que estou simplesmente cansado demais para tentar. Então, Ethan disse baixinho, parece que dei sorte hoje. O barista ligou o moedor de café. Um breve ruído antes de se dissipar novamente. Um grupo de estudantes saiu do café. Suas risadas se espalharam numa brisa leve que fez a pequena placa na porta tremer. O tempo se esticava e encolhia dentro daquela pequena caixa aconchegante, até que Laia olhou para o relógio de parede atrás do balcão e piscou surpresa. Não me diga que o relógio está quebrado, disse ela, ou que entramos em algum tipo de fuso horário secreto. Ethan se virou para seguir seu olhar. Já se passaram mais de 2 horas? Sim, ela riu, balançando a cabeça levemente. Planejo ficar sentada por exatamente meia hora, ir para casa, comer macarrão instantâneo e ouvir um podcast de true crime. Meu plano foi claramente arruinado. Se precisar, posso me desculpar em meu nome, disse ele, ainda meio brincando. Mas não me arrependo. Laia olhou para ele e naquele momento percebeu que não se arrependia de ter deixado seu encontro cuidadosamente planejado fracassar. Ela também não se sentiu avaliada. Não se sentiu como se estivesse em uma entrevista. Não precisava pensar na resposta certa. Apenas 2 pessoas, café, chuva e a sensação de que a vida tinha ficado mais leve por algumas horas. Ele pousou a xícara, os dedos batendo levemente na borda como se reunisse coragem para as próximas palavras. Lá. É. Eu não quero que isso seja apenas um encontro memorável e depois nada. Ethan disse simplesmente, sem rodeios, quero te ver de novo. Não no sentido de Wilcy, mas porque eu realmente quero continuar esta conversa. O coração dela deu um pequeno salto, mas sua voz permaneceu calma. Você sabe que, de acordo com as minhas regras de estratégia, você oficialmente passou da rodada do moletom, certo? Eu emolduro o certificado se você imprimir para mim. Ele respondeu. Ela desviou o olhar por um segundo, através da janela embaçada pela chuva, e depois olhou para ele novamente. Ok, mas da próxima vez eu escolho o lugar. Algum lugar onde eu me sinta confortável. Não é um lugar que me faça preocupar se estou vestido adequadamente. Completamente razoável, disse ele sem hesitar. Qualquer lugar que você quiser, um restaurante, um parque, uma livraria, um zoológico, uma sala de aula vazia, contanto que você esteja confortável. Você está tentando se matar? Laia riu. Eu poderia escolher um lugar bem estranho. Eu consigo lidar com isso, disse Ethan, com os olhos fixos no rosto dela. Contanto que você esteja lá. As palavras soaram entre eles, leves, mas claras. Laia não respondeu imediatamente. Ela apenas sentiu algo simples. Este homem, pelo menos neste momento suavizado pela chuva junto à janela, não estava vendo o moletom, não estava vendo as manchas de tinta, não estava vendo as defesas que ela havia construído. Ele estava olhando diretamente para a mulher sentada à sua frente, com olhos que não acreditavam mais em milagres, mas ainda tinham coragem suficiente para tentar novamente. E pela primeira vez em muito tempo, Laia ouviu um pequeno, muito pequeno som dentro de si, como uma dobradiça antiga sendo lubrificada, uma porta começando a se abrir lentamente. A manhã de sábado amanheceu com um raro sol pálido depois de dias de chuva. A luz filtrava-se pelas árvores que ladeavam a rua e permanecia na calçada o tempo suficiente para convencer as pessoas de que aquele dia poderia realmente ser agradável. A feira de livros usados havia tomado conta da pequena praça em frente, da biblioteca municipal,
Fileiras de mesas de madeira abarrotadas de livros com capas gastas, lombadas rachadas, o cheiro de papel velho se misturando com o café para a viagem e a doçura dos doces de um carrinho próximo. Laia chegou 10 minutos antes. Parou na beira da praça, segurando sua sacola de lona, deixando a respiração se acalmar antes de entrar. Hoje estava vestida mais arrumada do que no café, mas ainda era ela mesma. Um suéter creme claro, jeans escuros sem manchas de tinta, sapatilhas de sola macia. O cabelo estava solto com uma pequena trança atrás da orelha. Sem maquiagem, apenas o suficiente para parecer desperta. Quando seu reflexo a encarou da porta de vidro da biblioteca, viu uma versão familiar de si mesma. Sem se esconder, sem tentar impressionar. Apenas eu, mas um pouco mais arrumada, pensou, e achou isso perfeitamente aceitável. Ethan apareceu vindo do estacionamento, fácil de identificar mesmo em meio à multidão. Usava jeans azuis e uma camiseta Henley verde escura com as mangas arregaçadas, revelando pulsos fortes. Sem jaqueta, sem relógio chamativo, sem sinais de alguém buscando atenção. Quando viu Laia, seus olhos brilharam daquele jeito já familiar, sem pressa, sem avaliação, e o sorriso veio em seguida, diminuindo seus passos por meio instante. Oi, disse ele assim que a alcançou, com a voz calorosa e tranquila como a própria manhã. Tinha medo de me atrasar. Você chegou cedo, respondeu Laia. Só estou me preparando mentalmente para me perder entre os livros. Parece um acidente agradável, disse Ethan, olhando em volta. Este lugar combina com você. Você já me viu 2 vezes. Ela ergueu uma sobrancelha. Você tira conclusões tão rápido assim? Não conclusões, ele sorriu. Previsões? Prevejo que você gosta de lugares que permitem às pessoas desacelerar. Laia não contestou. Ela o conduziu pela primeira fileira de mesas onde antigos romances policiais estavam empilhados em uma ordem que só o vendedor entendia. Pararam em uma mesa coberta de histórias de detetive, capas desenhadas à mão, fontes retrô, algumas com preços escritos a lápis na primeira página. Chegamos, disse Laia, como se reivindicasse seu território. Paraíso. Ethan se inclinou para a frente. Você parece bem convicta. Mistérios clássicos, explicou ela, não são realmente sobre quem matou quem. São sobre o que as pessoas não dizem e por quê. Ele pegou folheou algumas páginas com os olhos fixos. Parece uma lição de vida. Exatamente. Laia assentiu. Acho que é por isso que gosto deles. Eles te ensinam a ouvir os espaços vazios. Ethan fez uma pausa e sorriu. Agora entendo por que aquele encontro para tomar café passou tão rápido. Porque eu falo demais. Porque você sabe a hora de parar, disse ele. Nem todo mundo sabe. Eles se movem lentamente de mesa em mesa, parando para ler rapidamente as linhas, seja para Laia apresentar um escritor ou para Ethan questionar a capa bizarra de um livro que ele havia encontrado. A conversa deles não exigia esforço. Encontrou seu próprio ritmo, serpenteando entre títulos, anedotas curiosas e momentos silenciosos que não precisavam ser preenchidos. Você lê muitos romances policiais? Perguntou Laia quando chegaram a uma pilha de livros de capa escura. Um pouco, respondeu Ethan. Gosto de como eles nos fazem observar com mais atenção. É parecido com o meu trabalho. Às vezes, a parte mais importante é o que não está escrito no relatório. Laia olhou para ele, percebendo que havia se aproximado demais de um limite e parou. Seu trabalho, repetiu ela, com voz suave. Parece que toma bastante do seu tempo. O suficiente para me fazer apreciar manhãs como esta, disse ele. Sua voz não era evasiva, mas também não convidava a mais perguntas. Um limite claro e educado. Um limite que Laia respeitou. Justo, disse ela. Também não vou te dar todos os detalhes da minha sala de aula no segundo encontro. Ele sorriu, como se apreciasse o acordo tácito. Continuaram até chegarem a um caixote no chão.
Laia se abaixou, assim como Ethan, seus ombros se roçando. Ambos pararam, depois riram baixinho, mas o suficiente para fazer o coração de Laia disparar. Desculpe, disse Ethan ao mesmo tempo que ela. Precisamos de alguma regra de trânsito, brincou Laia. Devo te consultar? Sugeriu ele. Ou simplesmente nos curvamos ao mesmo tempo, ela retrucou, e eles riram novamente. Quando Laia pegou um livro familiar, Ethan estendeu a mão exatamente no mesmo instante, as pontas dos dedos se roçando. Foi um toque quase imperceptível, daqueles que deveriam passar despercebidos, mas uma onda de calor surgiu mesmo assim, aguda e imediata, se instalando em algum lugar abaixo de suas costelas. Ethan também sentiu. Ele retirou a mão primeiro, não abruptamente, nem desajeitadamente, e então a olhou por um segundo a mais do que o necessário. Nenhum dos dois falou. O silêncio não era pesado. Era suave, como se ambos reconhecessem que algo havia mudado. E não havia necessidade de definir o quê. O que você encontrou? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Um livro que li na faculdade, disse Laia, erguendo-o. Achei que o tivesse esquecido. Livros antigos são bons para lembrar as pessoas de quem elas costumavam ser, disse Ethan. É, ela assentiu, e então sorriu. Mas não de uma forma lamentável. Eles ficaram lado a lado, cada um segurando alguns livros, a luz do sol deslizando sobre seus ombros e mãos. Ela percebeu que não estava pensando no que dizer em seguida, ou a que distância deveria ficar. Ela simplesmente estava ali, cautelosa o suficiente para não se precipitar, confortável o suficiente para não recuar. Quando saíram da feira com sacolas leves de livros, Ethan diminuiu o passo para acompanhar o dela. Você escolheu o lugar perfeito, disse ele. Gosto de como o tempo se comporta aqui. Esse é o critério, respondeu Laia. Lugares que não te apressam. Ele assentiu como se estivesse memorizando. Pararam na entrada da praça, onde a rua se dividia em duas direções. Nenhum dos dois se apressou em se despedir. Foi uma pausa breve e suave, como se ambos estivessem decidindo como prolongar aquele momento um pouco mais. Obrigado pela manhã, disse Ethan finalmente, e por escolher livros antigos para alguém que não lê muitos romances policiais. Laia sorriu. Você aprende rápido. Talvez o professor seja bom, respondeu ele. Ela riu, sentindo-se estranhamente mais leve. Quando se separaram, Laia se afastou com uma clara constatação. A cautela não mata a doçura. Ela apenas a torna real, mais lenta e algo que vale a pena esperar. Havia uma coisa que nem Laia nem Ethan jamais disseram em voz alta nos dias que se seguiram à feira de livros usados. Eles haviam começado a abrir espaço um para o outro em suas agendas, deliberadamente. Não de uma forma dramática, apenas pequenos espaços mantidos inconscientemente intactos. Uma noite sem planos, uma manhã de fim de semana sem pressa. Uma breve mensagem de texto com palavras simples. Você está livre às 6 ou quer dar uma caminhada? Eles se encontraram mais algumas vezes, cada encontro de uma forma completamente normal. Em uma pequena lanchonete que servia sopa quente e pão crocante, Laia falava sobre seu dia de trabalho, e Ethan ouvia como se ela estivesse descrevendo algo realmente importante. Uma caminhada à tarde ao redor do lago, onde se moviam tão lentamente que corredores os ultrapassavam. Ethan brincando que aquele talvez fosse o único ritmo que realmente lhe agradava. Houve até uma noite passada sentados em um banco de madeira do lado de fora de uma sorveteria, dividindo uma casquinha de baunilha que derreteu mais rápido do que o esperado, rindo de como ambos se lembravam claramente dos mínimos detalhes um do outro. Uma frase casual, uma expressão fugaz. O conforto chegou silenciosamente, sem pressa, sem precisar ser selado com promessas antecipadas. Então, quando Ethan sugeriu jantar em um pequeno restaurante na zona norte da cidade, sem luxo, mas tranquilo, Laia assentiu sem pensar muito.
Escolheu um vestido simples que ia até abaixo dos joelhos e calçou suas sapatilhas de sempre. Quando Ethan chegou, estava com uma camisa azul clara de mangas dobradas, impecável como sempre. Nada indicava que a noite seria diferente das anteriores, até que o garçom o chamou de Sr. Cole com excessiva atenção. Laia não percebeu de imediato, apenas um pequeno detalhe no meio de uma conversa inacabada. Mas então, a maneira como o gerente se aproximou para ver se estava tudo bem, como se os funcionários se afastassem o suficiente para não incomodar, os olhares discretos, tudo se encaixou, como peças de um quebra-cabeça silencioso começando a se unir. Ethan também percebeu. Soltou um suspiro suave, como se soubesse que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Laia, disse ele assim que fizeram o pedido, seu tom ainda calmo, mas carregando algo cuidadosamente colocado sobre a mesa. Preciso te contar uma coisa. O coração dela desacelerou um pouco. Não por medo, mas por instinto, dizendo-lhe que não era algo trivial. Parece sério. Não é sério. Ele sorriu com os olhos firmes. É só verdade. Ela esperou. Eu dirijo a empresa de consultoria que mencionei, disse Ethan. Não um escritório pequeno, uma corporação. E ele fez uma pausa exatamente no momento certo. Sou o CEO. Laia piscou. Ah, um breve silêncio, depois um mais longo. E por causa disso, ele continuou, com a voz um pouco mais baixa. Tenho mais dinheiro do que a maioria das pessoas. Laia inclinou a cabeça. Quanto mais? Ethan olhou para ela, claramente decidindo ser honesto em vez de evasivo. O suficiente para a imprensa me chamar de bilionário. Ela ficou imóvel. 1 segundo. 2, 3. Então Laia riu. Uma risada rápida e espontânea que escapou antes que ela pudesse impedi-la, atraindo olhares das mesas próximas. Espera, então, você está me dizendo que eu namorei um bilionário? Ele assentiu sem rir, observando-a atentamente. Laia levou a mão à testa e inclinou-se ligeiramente para trás. Então, meu moletom? Ela parou e olhou para ele, meio séria, meio desamparada. Quem fez isso, seu idiota? Ethan riu, aliviado como se tivesse acabado de cruzar um limiar difícil. Várias pessoas, provavelmente. Isso não é justo? Ela balançou a cabeça. Achei que minha estratégia fosse infalível. Você não estava errada, disse ele. Você só teve a sorte de encontrar alguém que não se distraía. Laia permaneceu em silêncio por mais um tempo, desta vez deixando seus sentimentos aflorarem. Bilionário. CEO. As palavras pairavam entre eles, mais pesadas que tinta no papel, mais pesadas até que o ar quente do restaurante. Ela pensou em sua sala de aula, em seus jantares simples, na maneira como contava as pequenas despesas todas as manhãs e então no homem sentado à sua frente que ouvia essas coisas como se fossem o único mundo real que existia. Por que me contar agora? Perguntou ela. Porque eu não queria que você descobrisse alguma outra coisa. Pois é, respondeu Ethan. E porque parecia o momento certo. Ela assentiu lentamente, como se estivesse reorganizando gavetas na mente. Certo, então precisamos esclarecer algumas coisas. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Estou ouvindo. Primeiro, disse Laia, mais calma do que esperava. Eu pago a minha parte. Não porque você não possa, mas porque preciso me sentir independente. Concordo, disse Ethan imediatamente, sem hesitar. Segundo, continuou ela, eu me movo devagar, muito devagar. Não me dou bem com coisas muito grandes, muito rápidas. Ele olhou para ela, sua expressão suavizando-se com algo parecido com respeito. Eu também não gosto de correr, disse ele. Devagar me parece bom. E terceiro, Laia respirou fundo. Seu dinheiro não decide quem eu sou ou como eu vivo. Não tem esse direito, respondeu Ethan firmemente. Eu gostava de você antes dessa verdade vir à tona. Nada muda isso.
Ela o observou por um longo momento, procurando por qualquer traço de relutância em ceder, e não encontrou nada. Apenas paciência e um toque de alívio. Laia expirou suavemente, sentindo como se tivesse acabado de atravessar uma ponte estreita sem cair na água. Tudo bem, disse ela, finalmente sorrindo. Então vamos continuar? Ethan sorriu de volta, sem triunfo, sem ostentação. Com certeza. Eles voltaram à refeição, a conversa retornando a assuntos familiares, mas a distância entre eles havia mudado. Não se tornado mais pesada, apenas mais real. Quando Laia estendeu a mão para pegar seu copo d'água, a mão de Ethan se moveu em direção a ele no mesmo instante, e ambos pararam, sorrindo suavemente pela coincidência. Lá fora, as luzes da cidade continuavam brilhantes. Em uma mesa de canto tranquila, um segredo havia sido revelado, sem causar nenhuma ruptura, nenhum colapso, apenas esclarecendo o que já estava se formando. E Laia percebeu que, de todas as possibilidades que temera, a mais surpreendente não era que Ethan fosse muito rico, mas que sua riqueza não representasse nenhum obstáculo entre eles. Os rumores não chegam batendo à porta. Eles se infiltram na sua vida como uma brisa fria que entra por uma fresta da janela. Quase imperceptíveis no início, apenas o suficiente para causar um arrepio. E então, de repente, estão por toda parte. Tudo começou com um nome piscando na tela do celular de Ila na manhã de segunda-feira, assim que ela colocou a mochila na mesa da professora e ligou o computador para a primeira aula do dia. Você já viu isso? Era a mensagem de Maia, seguida de um link. Laia não tocou na tela imediatamente. Algo em seu instinto puxou sua mão para trás, como se o que estivesse ali não fosse um texto, mas algo cortante. Ela clicou mesmo assim. O artigo era curto, a manchete mais chamativa do que o necessário. Algumas fotos granuladas, tiradas à distância sem permissão. Uma citação de uma fonte próxima e a frase que lhe causou um frio na barriga. História de amor, entre professora primária e bilionário recluso ou jogada calculada. Laia ficou paralisada por um longo momento, o barulho dos alunos do lado de fora da sala de aula se dissipando em um zumbido distante. O artigo a chamava de professora comum, uma mulher simples, uma escolha inexplicável. Então vieram as perguntas, não explícitas, mas óbvias o suficiente, sobre seus motivos, sobre dinheiro, sobre o que alguém como ela estava fazendo ao lado de alguém como Ethan. Lila bloqueou a tela pouco antes do sinal tocar. Ela pensou que conseguiria lidar com isso, que se existisse apenas online, ela poderia fingir que não tinha visto, da mesma forma que ignorava muitas outras coisas em sua vida. Mas durante o recreio, enquanto ajudava os alunos a se alinharem no corredor do primeiro andar, um homem que ela não reconheceu estava parado além do portão da escola. Câmera na mão, lente longa e inequivocamente apontada para ela. Ele a ergueu. Laia congelou. O pátio, geralmente cheio de risos e tênis batendo no concreto, de repente pareceu cavernoso. Outra professora instintivamente se colocou entre eles. Com licença, disse ela em voz alta. Esta é propriedade da escola. O homem não respondeu. Apenas abaixou um pouco a câmera, os olhos ainda fixos em Laia, como se ela fosse um objeto, não uma pessoa. Laia voltou para dentro, as pernas tremendo levemente. Aquela sensação de ser observada, julgada, transformada em uma narrativa que ela não controlava, a arrastou de volta para uma lembrança da qual pensava ter escapado. Ela trancou a porta da sala de aula, sentou-se à sua carteira, os dedos entrelaçados com tanta força que as palmas das mãos estavam úmidas de suor. Ligou para Ethan na hora do almoço. Eu sei, disse ele antes que ela pudesse falar, a voz mais tensa que o normal. Desculpe, Laia. Eu deveria ter previsto isso. Tem alguém lá fora da escola, disse ela baixinho. Eles não se importam que haja crianças aqui. Um silêncio pesado. Eu cuido disso. Tenho uma equipe de relações públicas. Não. Laia interrompeu tão abruptamente. Ela mesma se assustou.
Eu não quero ser manipulada. Ethan fez uma pausa. O que você quer dizer? Eu não quero uma versão mais limpa e palatável de mim mesma aparecendo na imprensa, disse ela. As palavras tropeçavam na emoção. Eu não quero artigos dizendo que sou apropriada, respeitável, adequada, como se eu precisasse de edição para me encaixar nos padrões de alguém. Eu só quero te proteger, disse Ethan. Eu sei como lidar com a mídia. Posso fazer isso se acalmar. E em troca de quê? Perguntou Laia. Eu fico quieto. Eu fico atrás de você, em fotos cuidadosamente escolhidas. Eu deixo que outras pessoas contem a minha história. Ethan suspirou. Não era isso que eu queria dizer. Mas é o que aconteceria, respondeu ela, agora mais suavemente, como se estivesse se convencendo. Eu perdi o controle da minha vida uma vez. Não vou fazer isso de novo. O silêncio entre eles se estendeu, não pela distância, mas pela compreensão mútua de que aquele não era mais um problema exclusivo deles. O conflito não estava entre eles, mas lá fora, invadindo suas vidas. Então, o que você quer fazer? Perguntou Ethan finalmente. Laia encostou a testa na parede, a tinta fria contra sua pele. Eu não sei. Só sei que não posso continuar assim. Não quero vir trabalhar me sentindo caçada. Há uma maneira, disse Ethan lentamente, escolhendo cada palavra como se estivesse pisando em gelo fino. Mas não vou sugerir se você não estiver pronta. Que maneira? Conheça minha família, disse ele. Torne-se pública de verdade. Não um evento para a imprensa, não um comunicado. Apenas deixe as pessoas que importam para mim saberem quem você é. Assim, os rumores não terão espaço para crescer. Lila fechou os olhos. A família dele, um mundo maior e mais complexo, regido por regras que ela não havia criado. Ela pensou no olhar do gerente do restaurante, na palavra bilionário ainda estranha em sua boca. Então, naquela manhã, ela se viu dentro da sua sala de aula, onde tudo antes lhe parecia seguro e definido. E se eles me virem como a imprensa me vê? Sussurrou. Então eu estarei com você, disse Ethan sem hesitar. Não por causa de relações públicas, porque eu acredito em você. Laia abriu os olhos. Ela encarou seu reflexo fraco na janela da sala de aula. Uma mulher cansada, com medo, mas sem vontade de fugir. Ela inspirou, deixando o velho medo passar pelo seu peito e se acomodar atrás dela, em vez de à sua frente. Tudo bem, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Nós faremos isso, mas com uma condição. Me conte. Sem encenação, sem polimento. Ninguém fala por mim, disse Laia. Eu vou sendo eu mesma ou não vou. Eu prometo, respondeu Ethan. Só você. Quando a ligação terminou, Laia ficou sentada sozinha, ouvindo os sons familiares de crianças gritando no pátio. O medo não desapareceu. Ele se enroscou em seu peito como algo pequeno e afiado, mas ao lado dele, algo mais cresceu. A determinação de não deixar estranhos escreverem a história da sua vida. Lá fora, as câmeras ainda estavam apontadas para ela, mas pela primeira vez desde que os rumores começaram, Laia não baixou a cabeça. Ela se manteve ereta, trancou a porta da sala de aula e se preparou para entrar em outro mundo. Não para ser aceita, mas para provar que não precisava ser editada para ser digna. Os portões de ferro se fecharam atrás do carro com um som baixo e preciso, como uma parada completa no fim da estrada pública. Além deles, ficava a entrada da propriedade da mina de carvão, uma alameda sinuosa serpenteando por gramados impecavelmente aparados. Árvores antigas permaneciam imóveis como guardiãs que sabiam exatamente o que protegiam. Luzes no chão iluminavam os troncos das árvores na fachada de pedra clara da mansão, fazendo tudo parecer digno e suntuoso. Laia engoliu em seco. Tem certeza? Perguntou, apertando inconscientemente a alça da bolsa. Ainda temos tempo de voltar àquele restaurante italiano. Juro que a massa de lá é muito boa. Ethan sorriu levemente, mas não de forma brincalhona.
Tenho certeza, mas se você realmente quer dar meia volta com o carro... Ela olhou fixamente para a frente. Os degraus largos, a porta da frente alta, tudo parecia projetado para fazer com que qualquer pessoa que entrasse tivesse plena consciência de seu lugar. Não, disse Laia, respirando fundo. Só estou me lembrando de respirar. Ele estacionou e se virou para ela. Você está aqui por minha causa, disse Ethan gentilmente, mas com firmeza. Não por causa desta casa. Se em algum momento você quiser ir embora, nós vamos. Sem explicações. Ela assentiu, seu coração desacelerando um pouco. Por causa dele? Repetiu, agarrando-se ao pensamento como a uma tábua de salvação. Lá dentro, o espaço se abriu amplo e silencioso, seus passos ecoando suavemente no piso de pedra. Um mordomo os conduziu à sala de jantar com impecável cortesia. A sala era comprida, o teto alto, a mesa grande o suficiente para 10 pessoas, mas apenas 4 lugares estavam postos. A luz era mais quente do que Laia esperava, embora não o suficiente para apagar a sensação de estar sendo observada. Eleanor Cole se levantou quando eles entraram. A mãe de Ethan, com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados, a postura ereta e os olhos penetrantes e serenos, como se tudo na sala tivesse sido previamente ponderado, apertou a mão de Laia breve e formalmente. Laia Brooks, disse ela. Finalmente. Senhora Cole, respondeu Laia com voz calma. É um prazer. Daniel Cole apareceu logo em seguida. O irmão mais novo de Ethan, mais jovem e mais perspicaz de uma forma nitidamente menos amigável. Seu olhar percorreu Laia da cabeça aos pés, deteve-se em seu vestido simples e sapatos baixos, e então curvou-se em um sorriso. Interessante, disse Daniel abertamente. Meu irmão sabe como surpreender. Daniel, disse Ethan em tom de advertência. Estou apenas constatando um fato. Daniel deu de ombros. A imprensa também acharia interessante. O jantar começou com uma polidez tão rígida que chegava a ser sufocante. Elelanar perguntou a Laia sobre sua escola, o currículo, sua família. Perguntas que soavam ponderadas, mas foram feitas com a precisão de uma entrevista. Daniel interrompeu com comentários que, à primeira vista, pareciam inofensivos, sobre um ritmo de vida moderado, sobre mundos diferentes, sobre adaptação. Laia respondeu brevemente, honestamente. Ela não se esquivou de nada, mas também não tentou provar nada a ninguém. Comia devagar, colocava os talheres com cuidado, atenta à atenção em cada respiração. Então Daniel se inclinou para a frente, baixando a voz o suficiente. Estou curioso, disse ele. O que há no meu irmão que faz com que valha a pena entrar neste mundo? O ar ficou tenso. Laia pousou a faca antes de responder. Olhou diretamente para Daniel, depois para Elelanar e finalmente para Ethan, que permanecia imóvel, com as mãos sobre a mesa, os olhos fixos nela. Estou aqui, disse Laia com voz calma, nem exaltada nem abatida. Não por causa deste mundo. Estou aqui por causa de Ethan. Daniel ergueu uma sobrancelha. Ah, por causa da bondade dele, continuou ela sem pressa. Por causa do jeito como ele me ouve quando falo de coisas pequenas e não as trata como pequenas. Porque ele não olha para o que eu visto ou para o saldo da minha conta bancária para decidir quem eu sou. Elelanar inclinou levemente a cabeça, o olhar desviando-se quase imperceptivelmente. Não estou aqui para pedir permissão, continuou Laia, e nem para provar que mereço alguma coisa. Estou aqui porque ele me apoiou quando o mundo lá fora não foi gentil. E esta noite vim fazer o mesmo. Daniel deu uma risada zombeteira. Parece muito bom. Não, respondeu Laia calmamente. É apenas a verdade. Ethan se levantou. O arrastar da cadeira ecoou claramente na sala silenciosa. Chega, disse ele com a voz baixa, mas firme. Se este jantar serve para testá-la, então termina aqui. Ethan, começou Elelanar. Eu te amo, mãe, disse ele, virando-se para ela com a voz mais suave, mas a mesma determinação.
Mas Laia é a pessoa que eu escolhi. Se ela não for respeitada, eu não fico. Ele se virou para Laia e estendeu a mão. Vamos embora. Ela se levantou, o coração acelerado, mas a coluna ereta. Quando sua mão deslizou para dentro da dele, Lila sentiu a firmeza ali, não uma proteção opressiva, mas a presença de alguém ao seu lado. Saíram da sala de jantar, caminharam pelo longo corredor e adentraram o ar fresco da noite. Ninguém falou até que os portões de ferro se fecharam atrás deles novamente, separando a mansão iluminada da estrada escura além. Laia soltou um suspiro e recostou-se no banco. Achei que ia desmaiar. Ethan riu pela primeira vez naquela noite. Você se saiu muito bem. Eu estava tremendo, admitiu ela. Eu sei, disse ele. E estou orgulhoso de você. O carro partiu. A propriedade da mina de carvão ficou para trás, ainda imponente, ainda imóvel. Mas no pequeno espaço do carro, Laia sentiu uma coisa com absoluta clareza. Ela não havia abaixado a cabeça. E pela primeira vez, um jantar não recomendado para pessoas sensíveis havia terminado de uma forma com a qual ela podia conviver sem se trair. O silêncio após o jantar na propriedade dos Cole não tinha nada a ver com a paz que ela esperava. A mensagem os seguiu até em casa, se instalou nos bancos do carro, se insinuou em cada intervalo entre suas conversas habituais. Ethan não havia mudado. Ele ainda mandava mensagens perguntando se ela havia chegado bem em casa. Ainda se lembrava da marca exata de leite desnatado que ela gostava. Ainda a ouvia. Mas Laia sentia um fio invisível esticado e não sabia qual deles se romperia primeiro. A mensagem chegou em uma noite de semana, enquanto ela corrigia provas em seu pequeno apartamento. Não era da imprensa, não era de Maya, era de Ethan. Precisamos conversar. Apenas 6 palavras, educadas, ponderadas, e o suficiente para fazer Laia largar a caneta e fechar os olhos por um segundo. Ela ligou para ele imediatamente. Cheguei, disse antes que ele pudesse falar. Você pode vir se quiser. Ethan chegou rapidamente. Ele ficou parado em sua estreita sala de estar, cercado por estantes de livros e uma pequena mesa de jantar, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa sem permissão. Laia percebeu, e isso a deixou com o peito mais pesado. Minha família contratou alguém para investigar você, disse Ethan por fim, direto e sem rodeios. Especificamente, Daniel. Laila parou. Ela não estava surpresa, apenas cansada. Um cansaço familiar a oprimia. O que eles descobriram? Uma dívida, disse ele baixando a voz. Uma grande dívida do seu ex. O ar ficou pesado. Ila sentou-se na beirada do sofá, entrelaçando os dedos. Então eles têm provas. Não as provas que eles pensam, disse Ethan rapidamente. Eu sei que você não tem, mas eles acham que sim, interrompeu Laia, erguendo o olhar. E agora você também sabe. Ethan se aproximou lentamente, como se ela pudesse se assustar. Eu sei que você pagou por aquele relacionamento muito tempo depois que ele terminou. Ele disse. Eu não sabia que o preço era tão alto. Você não deveria ter que carregar isso sozinha. Ela soltou uma risada seca. Eu já carreguei. Laia, disse ele gentilmente. Deixe-me ajudar. As palavras saíram suaves e por isso doeram mais. Como? Ela perguntou quase num sussurro. Você passa um cheque? Ethan não hesitou. Posso pagar amanhã. Ninguém precisa saber. Eu vou saber, respondeu Laia com a voz trêmula. E eventualmente todos saberão de um jeito ou de outro. Você não precisa provar nada, insistiu ele. Você não deve nada a eles. Mas eu devo a mim mesma, disse ela, levantando-se, incapaz de esconder a emoção. Se eu aceitar sua ajuda, serei exatamente o que dizem. Uma mulher cuja vida se resolve porque um homem rico assim decidiu. Isso não é pena, disse Ethan, com a tensão palpável na voz. É amor. Laia sustentou o olhar dele por um longo instante. Tem certeza? Perguntou baixinho. Ou você simplesmente odeia me ver sofrer? Então, você quer apagar o problema?
Ele não respondeu. O silêncio, por mais breve que fosse, foi suficiente para fazer Laia se sentir reduzida a um papel que detestava, alguém à espera de ser resgatada. Você não entende, disse ela com a voz embargada. Perdi tudo porque confiei no homem errado. Passei anos me reerguendo, dando aulas particulares depois do expediente, abrindo mão de férias, comendo sanduíches de pasta de amendoim no jantar só para pagar uma dívida que eu não deveria ter. Foi assim que sobrevivi. Se você tirar essa luta de mim... Eu não quero tirar nada, interrompeu Ethan. Eu só quero que você sofra menos. Mas essa dor é minha, disse Laia. Não é bonita, não é poética, mas é a razão pela qual consigo me manter de pé sozinha. O pequeno apartamento de repente pareceu apertado demais. Laia caminhou até a janela. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, indiferentes à implosão que acontecia ali. Preciso de tempo, disse ela sem se virar. Não para fugir. Só para ter certeza de que se eu ficar, não vou me perder. Quanto tempo? Perguntou Ethan com a voz rouca. Ela balançou a cabeça. Não sei. Mas se você me ama, não transforme esse amor em uma missão de resgate. O silêncio se estendeu entre eles, e então, lentamente. Eu te entendo, disse Ethan. Ele não tentou abraçá-la, não discutiu. Acenou com a cabeça uma vez, caminhou até a porta, parou como se tivesse algo mais a dizer e saiu sem dizer nada. Quando a porta se fechou, Laia deslizou pela parede com as costas pressionadas contra ela. As lágrimas vieram silenciosamente, não porque ele fosse rico, não por causa da dívida, mas porque ela finalmente havia entendido algo aterrador. O maior medo no amor não é o abandono, é ser amada de uma forma que a diminui. E ela não estava pronta para deixar isso acontecer. Laia não estava dizendo que não acreditava no amor de Ethan. Ela apenas ainda não sabia como existir nesse relacionamento sem desaparecer. Uma semana se passou de uma forma que nenhum dos dois desejava. Mesmo assim, ambos aceitaram em silêncio, como se fosse o preço necessário para evitar maiores danos. Para Ethan, o tempo se reduziu a uma série de blocos de trabalho. As luzes do escritório ficavam acesas até tarde. Reuniões se sucediam sem intervalos. Gráficos, números, decisões, tudo o que ele sempre controlara tão bem, agora se tornara um refúgio. Quando sua mente se mantinha ocupada o suficiente para não deixar espaço para emoções, a dor diminuía um pouco. Pelo menos era o que se pensava. No entanto, a cada vibração do celular com um novo e-mail, sua mão ainda hesitava por meio segundo. Um instinto do qual não conseguia se livrar. As mensagens de Laia nunca chegavam, e ele não enviava as frases que digitava e apagava repetidamente até que se tornassem mais familiares do que qualquer relatório em sua mesa. Estou aqui, se precisar de mim. Muita pressão. Desculpe por dificultar as coisas. Parece uma desculpa. Sinto sua falta. Muito cedo. Muito egoísta. Ethan colocou o celular com a tela para baixo sobre a mesa e esfregou a ponte do nariz. Estava acostumado a resolver problemas com ações decisivas, mas desta vez, a única coisa certa a fazer era não fazer nada. E isso era mais difícil do que qualquer negócio que já tivesse fechado. Todas as noites, ao retornar para seu apartamento grande e silencioso, ele pensava no pequeno espaço de Laia, nas estantes abarrotadas, na mesa pequena o suficiente apenas para dois, e se perguntava se a imensidão de sua vida a havia feito, sem querer, se sentir deslocada. Do outro lado da cidade, a semana de Laia transcorria ao som dos sinos das aulas, pilhas de cadernos para corrigir e crianças de 8 anos que não permitiam que nenhum adulto se afundasse na melancolia por muito tempo. Ela ficava na frente da sala de aula ensinando frações, mediando discussões sobre lápis de cor, ouvindo histórias desconexas, e nesses momentos ela estava bem, pelo menos parecia bem. Mas havia pequenos momentos que escapavam entre os ritmos da vida cotidiana. Quando desejos surgiam sem aviso, a pergunta de um aluno sobre dividir coisas igualmente a fez pensar em Ethan, que sempre dividia as coisas com cuidado.
Uma tarde leve e chuvosa trouxe de volta o primeiro café, o velho moletom e o sorriso que nunca olhava para as roupas. Ela percebeu que ainda mantinha inconscientemente um espaço vazio em sua agenda, como se ele pudesse ocupá-lo a qualquer momento. Maia foi a primeira a se recusar a tolerar o silêncio. Ela apareceu do lado de fora da sala de aula de Laia depois da aula, carregando 2 cafés para a viagem, com uma expressão que não deixava escapatória. Você parece estar tentando convencer o mundo inteiro de que está bem, disse Maia, entregando-lhe uma blusa. Mas eu te conheço muito bem. Ela suspirou e se encostou na mesa da professora. Estou bem, só estou cansada. Cansada de sentir falta dele, corrigiu Maia, e de fingir que não. Ela não discutiu. Ficou em silêncio por alguns segundos e então falou baixinho. Não é que eu não acredite que ele me ame. Maia inclinou a cabeça. Então, o que é? Eu não sei como amar de novo quando tudo está tão complicado, disse ela lentamente. Tenho medo de que, se eu der mais um passo, vou perder tudo o que me esforcei tanto para reconstruir. Maia a encarou com seriedade desta vez. Ele nunca amou o moletom, disse ela. Ele te ama. A versão de você sem defesas. A versão que fala honestamente, que se defende. Laia sorriu tristemente. É exatamente por isso que estou com medo. Medo de quê? Medo de não ser forte o suficiente para me manter firme e estar com ele. Laia disse, sabe como o meu último relacionamento me afetou com dinheiro, com a sensação de ser usada, de ser magoada? Preciso saber que, se nos escolhermos, seremos 2 pessoas lado a lado, não uma resgatando e a outra sendo resgatada. Maia colocou a mão no ombro dela. Então é exatamente isso que você deve dizer a ele. Não se esconda no silêncio. A noite caiu. Laia voltou para seu pequeno apartamento, jantou algo simples, ligou seu podcast favorito, mas não conseguia se concentrar. Pegou o celular e encarou a tela em branco, os dedos pairando sobre o teclado. Em algum outro lugar, quase ao mesmo tempo, Ethan também segurava o celular, e ambos pararam no mesmo instante, como se esperassem o outro respirar primeiro. A semana sem a presença, um do outro passou, mas não foi vazia. Foi preenchida por pensamentos não ditos, perguntas ainda não ousadas, e uma verdade que se tornava mais clara a cada dia. Sentir falta de alguém não te torna mais fraco, apenas te força a ser mais honesto consigo mesmo. E em algum lugar sob aquele silêncio que parecia tão enganoso, em segurança, ambos se aproximavam da mesma decisão. Não fugir, mas voltar, desta vez com passos mais firmes. Night já estava em profunda decadência quando Laia parou do lado de fora da porta do apartamento de Ethan, os dedos agarrando a alça da bolsa sem se lembrar de quando a havia pegado. Ela não havia trocado de roupa nem se maquiado, apenas jogado um moletom fino por cima do pijama de sempre, o cabelo preso de qualquer jeito com um elástico, algumas mechas caindo sobre a testa como se protestassem contra sua decisão de sair de casa àquela hora. Ela sabia que não parecia alguém que chegaria para dizer algo importante, e era exatamente por isso que viera. A porta se abriu após uma breve hesitação. Ethan estava lá, vestindo uma camiseta velha e calça de moletom, com a aparência de quem também havia sido arrancado de um devaneio profundo. Quando viu Laia, congelou, sua expressão mudando de surpresa para algo mais suave e acolhedor quase instantaneamente. Você, começou ele. Desculpe. Laia disparou antes que o medo pudesse se instalar nela. Garganta. Eu não liguei porque, se tivesse ligado, provavelmente não teria vindo. Ethan deu um passo para o lado sem fazer uma única pergunta. Entre, disse ele baixinho. Sem interrogatório, sem resistência. Seu apartamento era silencioso, banhado por uma luz suave, com um leve cheiro de café velho pairando no ar. Era maior que o dela, mas naquele momento não a engolfava por completo. Laia estava na sala de estar, mãos entrelaçadas, a respiração ainda irregular. Eu sei que você respeitou o silêncio, disse ela.
os olhos percorrendo os veios do piso de madeira. E sei que não foi fácil para você. Eu a respeitei, respondeu Ethan, um pouco diferente. Ela ergueu o olhar, encontrando o dele pela primeira vez desde que entrara. Estou com medo, disse Laia, a honestidade crua em sua voz, surpreendendo até a si mesma. Não por causa do dinheiro ou da sua família, mas porque perdi muito para me tornar quem sou agora. Estou apavorada que, se eu me soltar um pouco, voltarei a ser quem eu era antes. Ethan não a interrompeu. Não aproxime-se. Ele simplesmente ouviu, firme, mas sem impor respeito. Mas naquele silêncio ela continuou, com a voz tremendo levemente. Percebi algo ainda mais assustador. Ela inspirou. Tenho mais medo de te perder. Os olhos dele brilharam, as palavras soando honestas e sinceras. Laia deu apenas meio passo à frente, diminuindo a distância entre eles sem eliminá-la completamente. Eu não preciso ser salva, disse ela. Preciso de alguém para caminhar comigo. E eu estava apavorada que, se eu dissesse isso em voz alta, você pensaria que eu estava te afastando. Eu jamais pensaria isso, respondeu Ethan imediatamente. Então, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o cuidado de alguém que finalmente compreende o que o momento exige. Quero caminhar ao seu lado, Laia. Não à sua frente. Não te arrastando atrás. Apenas ao seu lado. Laia soltou uma risada trêmula, as lágrimas escorrendo antes que ela pudesse contê-las. Eu sei. Eu só precisava ouvir isso dito dessa forma. Ethan se moveu então, não rapidamente, não dramaticamente. Ele se aproximou o suficiente para que seu calor a alcançasse, mas não tão perto que ela... Laia se sentiu encurralada. Então ele abriu os braços sem tocá-la, até que Laia diminuiu a distância por conta própria. Ela se aconchegou nele sem hesitar. Os braços dele a envolveram, firmes, estáveis, sem restringir o movimento, como uma promessa transmitida por músculos em vez de palavras. Laia encostou a testa no peito dele, sua respiração acompanhando o ritmo calmo e confiável do coração dele. Lento, seguro, sem pressa. Eles permaneceram assim por um longo tempo, sem desculpas repetidas, sem grandes promessas, apenas duas pessoas escolhendo voltar. Mais sábias, mais firmes. Finalmente, Ethan sussurrou, a voz baixa contra o ouvido dela. Obrigado por vir. Laia assentiu, sem precisar olhar para cima. Obrigado por esperar. Lá fora, a cidade continuava em seu ritmo frenético, mas dentro daquele apartamento silencioso, algo essencial havia sido acertado. Não com riqueza, não com poder, mas com a escolha de estarem lado a lado, uma vez que ambos eram fortes o suficiente para não precisarem que ninguém os guiasse. Havia noites que não começavam com um plano, apenas com uma pergunta silenciosa. Você quer dizer mais alguma coisa? Laia sentou-se no tapete do quarto de Ethan. Na sala de estar, com as costas apoiadas no sofá, as duas mãos em volta de uma xícara de chá já fria, ela respirou fundo e começou a falar. Desta vez, a história não hesitou nem se esquivou. Ela falou da dívida como quem fala de um longo inverno. Números, assinaturas adulteradas, meses de aulas particulares, noites de refeições apressadas, dizendo a si mesma que tudo ficaria bem se aguentasse firme. Ethan não a interrompeu. Sentou-se à sua frente, imóvel como um aprendiz, absorvendo cada detalhe, não para discutir, mas para compreender. Quando Laia terminou, a sala ficou em silêncio por um instante. Não um silêncio pesado, mas o tipo de silêncio que honra o que acabara de ser dito. Pode ser resolvido, disse Ethan por fim, sem elevar a voz, não com dinheiro, mas colocando as coisas em seus devidos lugares. Ela o olhou aguardando. Essas dívidas, continuou ele, apresentam indícios de fraude. Tenho um amigo advogado, muito bom, muito discreto. Se você estiver disposta, posso fazer uma consulta para ver se há alguma solução legal. Laia ponderou. Estava acostumada a carregar coisas sozinha.
Mas caminhar ao lado de alguém significava permitir que essa pessoa segurasse a lâmpada, não que a carregasse através do rio. Uma consulta, ela assentiu. Nada mais. A reunião foi simples. Em um pequeno escritório com vista para o rio, o advogado, de cabelos grisalhos e voz calma, ouviu e fez as perguntas certas. Apontou evidências ocultas, documentos que poderiam ser rastreados e despesas que a lei não obrigava Laia a arcar. Ethan permaneceu em silêncio, afastando-se completamente. Essa era a parte dela. As semanas seguintes se passaram em breves e-mails, algumas assinaturas de documentos e espera paciente. Então, numa tarde, enquanto Laia corrigia provas, seu telefone vibrou. Uma mensagem do advogado. A dívida foi transferida para o responsável. O valor pago será reembolsado. Ela leu 2 vezes e pressionou a mão contra o peito, sentindo o coração voltar a bater normalmente. Ethan não a abraçou imediatamente. Primeiro, sorriu. O sorriso de uma testemunha, não de um benfeitor. Você fez isso, disse ele. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Em chamas. Não sozinhos, 2 pessoas lado a lado. Ele corrigiu. A partir daí, viveram devagar e em silêncio. Sem demonstrações, sem declarações. Namoravam como pessoas comuns. Jantares em lugares conhecidos, caminhadas quando as ruas estavam vazias, sentar juntos para rever um filme antigo cujo nome ninguém lembrava. Dividiam o dinheiro naturalmente, como dividiam tudo. Compartilhavam os detalhes do dia. Compartilhavam o silêncio quando necessário. Algumas noites significavam pizza para a viagem, a caixa no meio da mesa, ambos se esticando para pegar a última fatia e rindo como crianças, porque cada um havia cedido tarde demais. Em outras noites, Laia falava sobre sua sala de aula. Contava-lhe sobre um menino que nunca levantava a mão porque tinha medo de errar, sobre uma menina que certa vez reteve a turma inteira só para desenhar mais um filho. Ethan ouvia, inclinando-se para ela, o olhar fixo como alguém aprendendo algo novo. Não fatos de um livro, mas como as pessoas crescem quando são verdadeiramente ouvidas. Percebi que aprendo mais quando não falo, admitiu ele certa vez. Laia sorriu. Bem-vindo à 3ª série. Os papéis mudaram ligeiramente. Ela não precisava mais provar sua força. Ele não precisava impor poder. Cada um contribuía com o que fazia de melhor. Ela trazia paciência. Ele, consistência. E juntos construíram uma vida que se encaixava. A cidade lá fora continuava barulhenta. A mídia ainda podia fazer perguntas, mas no mundo que estavam construindo, através de noites comuns, decisões bem pensadas e respeito silencioso, tudo se tornava mais simples. Ninguém ia na frente. Ninguém ficava para trás. Apenas 2 pessoas se movendo no mesmo ritmo, lento o suficiente para se ouvirem vivendo. Uma sala de aula, depois da escola, tem um silêncio muito particular, como se a própria sala tivesse expirado após um longo dia. As cadeirinhas estão alinhadas ordenadamente. O quadro negro ainda está coberto por uma leve camada de giz e alguns desenhos jazem abandonados sobre a mesa do fundo. Um sol laranja enorme, um gato azul, uma família de bonecos palito de mãos dadas. Lila estava perto da janela, recolhendo os últimos cadernos que ainda não havia levado para casa. Sentindo o cansaço familiar se instalar suavemente, ouviu a porta se abrir delicadamente atrás dela. Desculpe, disse Ethan em voz baixa, como se tivesse medo de perturbar a paz. Estou um pouco atrasado. Laia se virou e sorriu. Você chegou na hora certa. É nessa hora que a sala de aula fica mais aconchegante. Ele entrou devagar, o olhar percorrendo a sala, não como o de um mero visitante, mas como o de alguém aprendendo a amar um lugar que não era o seu. Ethan parou entre 2 fileiras de carteiras, abaixou-se para pegar um desenho que havia caído e o colocou de volta no lugar. Um pequeno gesto natural. E por causa disso, o coração de Laia se encheu de alegria. Você já pensou, ela provocou, que está invadindo o território da 3ª série? Acho que a 3ª série vai me perdoar, ele respondeu, contanto que eu não toque na caixa de giz de cera.
Eles riram baixinho. A sala se tornou mais aconchegante ao redor deles, familiar como sempre. Eram as noites em que comiam pizza no chão. Ethan parou no meio da sala e se ajoelhou, sem cerimônia, sem encenação, apenas o suficiente para que seus olhares se encontrassem perfeitamente. O tempo pareceu parar. Laia, disse ele, com a voz firme e baixa, nem apressada nem trêmula. Pensei muito sobre onde queria dizer isso. Não em um restaurante, não em um palco. Aqui, porque é aqui que eu te vejo com mais clareza. Sua mão voou instintivamente para o peito, seu coração batendo forte demais para um corpo tão pequeno. Não quero prometer nada grandioso, continuou Ethan, tirando um anel simples do bolso. Um pequeno círculo de metal quente que captava a luz fluorescente sem ostentação. Só quero prometer que caminharei ao seu lado todos os dias, sem liderar, sem puxar, apenas com você. As lágrimas vieram rápidas, inesperadamente. Sabe? Ela sussurrou com a voz trêmula. Não preciso de ninguém para mudar minha vida. Eu sei, Ethan assentiu. Só espero estar nela. Laia respirou fundo, oferecendo a condição mais Laia possível. Quero manter meu antigo apartamento por um tempo. Ele sorriu, aquele tipo de sorriso que destrava tudo. Contanto que você sempre peça pizza. Ela riu entre lágrimas. Ela assentiu. Sem discurso, sem espetáculo. Ethan se levantou e deslizou o anel em seu dedo. Encaixou perfeitamente, como se sempre soubesse onde pertencia. Eles se abraçaram entre as cadeirinhas, braços firmes, mas sem pressa, deixando a paz silenciosa penetrar em seus ossos. Algumas semanas depois, começaram algo novo. Sem barulho, sem manchetes. Um centro de livros infantis foi inaugurado no antigo bairro deles. As janelas captavam o sol da tarde. O chão era baixo o suficiente para as crianças sentarem de pernas cruzadas e lerem. Laia cuidava de tudo, escolhendo os livros e organizando as sessões de contação de histórias. Ethan ficava nos bastidores, montando as prateleiras, garantindo que tudo funcionasse e parando por aí. O nome dela estava na porta, assim como a alegria dela. Algumas noites, depois de fechar o centro, eles voltavam para o antigo apartamento de Ila, caixas de pizza na mesa, risadas misturadas ao cheiro de páginas novas. Ethan ouvia, enquanto ela contava histórias de crianças, descobrindo seu primeiro livro favorito. Laia ouvia, enquanto ele aprendia a dizer mais dizendo menos. Na sala de aula, depois do expediente, a promessa tinha sido feita da maneira certa, sem diminuir ninguém, sem forçar ninguém a ficar atrás do outro. Apenas dois adultos escolhendo um ao outro e escolhendo construir algo simples, sólido e profundamente real. O casamento aconteceu em uma manhã de final de primavera, quando a luz do sol era suave o suficiente para que ninguém precisasse semicerrar os olhos, e a brisa era leve o suficiente para que as serpentinas de papel penduradas no teto apenas tremessem suavemente, como se respirando. Não havia tapete vermelho, nem equipe profissional de eventos, nem palco, apenas o centro de leitura, onde o cheiro de papel fresco se misturava com o de tinta e as risadas das crianças ecoavam de uma forma que jamais poderia ser coreografada. Os alunos de Laia eram a equipe oficial de decoração. Eles recortavam cuidadosamente flores de papel, colavam estrelas brilhantes e penduravam guirlandas coloridas que ficavam um pouco tortas, mas das quais eles se orgulhavam imensamente. Uma grande placa na frente trazia uma mensagem manuscrita trêmula. Desejando felicidade à senhora Laia e ao tio Ethan, Ethan observava à distância, com as mangas arregaçadas, aproximando-se para ajeitar uma mecha torta antes de se virar para Laia com um sorriso que lhe dizia que ele estava totalmente presente naquele momento. Laia entrou usando um vestido simples, sem babados, sem cauda, nada que precisasse de ajustes. Seu cabelo caía naturalmente, seu rosto sem maquiagem, pesada, apenas o suficiente para parecer uma bela manhã.
Ethan a esperava no fundo da sala em um terno elegante, porém discreto, seu olhar firme e caloroso, da mesma forma que eles sempre a olhavam. Suas famílias estavam sentadas juntas, próximas o suficiente para ouvirem a respiração umas das outras. Eleanor Cole estava sentada na primeira fila, com as mãos apoiadas nos joelhos, o olhar já não tão penetrante como no primeiro encontro, substituído por um silencioso reconhecimento. Daniel estava sentado ao lado dela, com a postura ereta e uma expressão muito mais séria do que antes. Quando seu olhar encontrou o de Laia, ele acenou levemente com a cabeça. Sem floreios, sem cerimônia, mas o suficiente para dizer que algumas lições só vêm depois de termos estado no lugar errado. Os votos foram breves, sem promessas de mudar um ao outro, sem promessas de carregar os fardos de ninguém, apenas palavras adequadas a dois adultos. Caminhar juntos, ser honestos um com o outro e nunca fazer o outro se sentir inferior em lugar nenhum. Quando Ethan deslizou a aliança no dedo de Ila, ela sorriu, um sorriso que não precisava de lágrimas para provar nada. Quando chegou a sua vez, Laia pegou a mão dele e a apertou suavemente, como um hábito antigo. Eles se beijaram em meio a aplausos e risadas das crianças, cercados por ao cheiro de papel e luz do sol. Ninguém chamou aquilo de casamento de bilionário. Ninguém cochichou sobre o vestido ou o anel. As pessoas simplesmente viram duas pessoas muito reais, escolhendo uma a outra na frente de crianças, aprendendo que o mundo pode ser gentil. A vida depois disso não mudou da maneira que os de fora poderiam imaginar. Laia ainda ia para a aula todas as manhãs, escrevendo com giz no quadro, ouvindo histórias inocentes, ensinando crianças a ler e a acreditar na bondade. Ethan ainda era bilionário, ainda fechando grandes negócios, ainda comandando um mundo que a maioria das pessoas só via pelas manchetes. Mas à noite, quando a porta se fechava, ele aprendeu a dobrar o velho moletom de Ila com um pouco mais de cuidado, aprendeu a esperar sua vez de falar e aprendeu que o verdadeiro sucesso às vezes significa simplesmente estar presente no momento certo. As noites de sexta-feira se tornaram um ritual inquebrável. Pizza para a viagem. A caixa de papelão no meio da mesa. Um podcast de true crime tocando ininterruptamente ao fundo. Laia se aconchegava em seu moletom cinza desbotado. Às vezes, apoiava os pés no colo de Ethan para ter mais espaço. Ele deixava. Um braço drapeado sobre os ombros dela. Não precisava checar o celular dele. Não precisava estar em nenhum outro lugar. Eles estavam sentados ali, muito comuns e completamente suficientes. Se alguém perguntasse como era a felicidade deles, a resposta não estaria em fotos de casamento ou saldos bancários. Estaria em noites que não exigiam maquiagem, provas ou brilho. Alguns amores começam quando escolhemos deliberadamente não brilhar e somos amados não pelo brilho, mas por quem realmente somos.